Toda sexta-feira 13, como foi essa última sexta-feira agora, eu faço uma maratona de filmes de terror. Porque eu adoro o gênero. É sério, gente. Eu adoro filme de terror. Talvez seja um dos gêneros favoritos meus. E nessa sexta eu pedi recomendações pra vocês no Twitter de filmes de zumbi. Porque dentro desse gênero de terror, o subgênero que eu mais gosto é de filmes de zumbi, ou de pandemias, ou de contágio. E levando em consideração o momento agora, o que acontece, pensei que fosse bom rever alguns filmes ou assistir filmes novos que eu não tinha assistido ainda e aproveitar a quarentena aqui na Espanha para isso. É difícil explicar para as pessoas porque você gosta de certo tipo de filme, né, como de zumbi, que muita gente acha que é filme trash, né, filme B, sem muito conteúdo, sem muito contato com a realidade. O gosto, gente, ele funciona de maneira misteriosa, na verdade. A gente gosta de uma coisa e depois a gente começa a racionalizar e tentar explicar por que a gente gosta de certas coisas que não tem razão, na verdade. Tem um período na história da filosofia, na história da estética, que eu estudo a obra de arte, eu estudo a arte, que muitos pensadores tentaram distinguir, separar o juízo de gosto. Por exemplo, eu gosto de pizza, ou eu gosto de chocolate, ou eu gosto de roupas vermelhas, do juízo estético. Ou seja, porque a gente gosta, porque a gente acha que Beethoven é uma grande música e funk não é. E foi um esforço tremendo para fazer essa distinção, porque eles precisavam de um só no filme para poder diferenciar esse gosto pessoal nosso de um gosto estético intersubjetivo, ou seja, que mais pessoas no mundo achassem que Leonardo da Vinci é melhor do que o tiozinho que vende quadros na feirinha hippie. Mas o fato é que é difícil você fazer essa distinção, não tem muitos critérios objetivos muitas vezes para isso, o que tem realmente é uma racionalização. Talvez o Da Vinci exigisse mais esforço técnico, mais conhecimento artístico, maior dedicação do que um outro pintor que não tem esse status internacional como o Da Vinci. Mas isso nem sempre funciona para explicar o gosto, porque a gente gosta de certas coisas e eu não gosto de outras. Por exemplo, tem uma briga muito feia entre os fãs do Star Wars e os fãs do Star Trek, Jornada das Estrelas. Que uns dizem que Star Wars é melhor do que o outro e vice-versa. E é melhor em qual sentido? Em qual sentido que certa obra de arte é melhor do que outra? Como você pode fazer essa distinção? Por que você pode dizer que filmes cabeçudos, né, filmes de vanguarda ou filmes estrangeiros, artísticos, são melhores do que filmes zumbi? Com base em qual tipo de critério? É claro que você tem, obviamente, uma análise da estrutura narrativa, de como os personagens são desenvolvidos, da fotografia do filme, da trilha sonora, e vários outros aspectos que você pode levar em consideração para analisar se uma coisa é boa ou ruim, mas, de fato, o gosto é completamente subjetivo nesse sentido, a gente gosta porque a gente gosta. Eu não saberia explicar para vocês porque eu gosto de rock ou porque eu gosto de filme zumbi, não saberia. Mas no caso do filme zumbi em particular, racionalizando aqui, pensando um pouco sobre isso, eles têm um fator muito crítico em relação à sociedade na qual a gente vive, principalmente no capitalismo. Por exemplo, filmes como Shaun of the Dead, que em português se chama Todo Mundo Quase Morto, que é um filme de comédia, na verdade, é um filme de zumbi, mas de comédia, é um filme britânico. A crítica social, ela é imediata. Assim que você começa a assistir o filme, você já percebe a crítica ao capitalismo, crítica ao consumismo também. Tem um outro filme que é A Madrugada dos Mortos, a primeira versão, que é dirigida pelo George R. Romero, no qual ele mostra um shopping center e os mortos indo, depois de mortos e zumbis indo para o shopping, meio que repetindo certas práticas que são feitas de maneira irrefletida na nossa vida, que a gente vai repetindo todos os dias, e a gente não se dá conta de como a gente está aprisionado no mundo que nos zombifica sem que percebamos. Então muitos filmes fazem isso. Na verdade, boa parte dos filmes de zumbis, eles têm essa crítica social ao capitalismo, embora eu tenha assistido hoje de manhã um filme muito bom, muito engraçado, que se chama Juan dos Mortos, que é um filme cubano, e que faz uma crítica ao governo cubano, ao governo Fidel Castro ou ao governo socialista de Cuba. Então é uma outra pegada, é uma outra visão, ainda nessa crítica social, ainda nessa crítica de práticas políticas e econômicas, mas no regime cubano. E é muito engraçado mesmo, porque os inimigos são os americanos, os yankees, e os zumbis são dissidentes políticos. Ou seja, é muito engraçado o filme mesmo, vale conferir. E outro aspecto também que para mim me diz muito, né, que eu tento ler nesses filmes de zumbis, tem a ver com o colapso da civilização, o colapso das relações sociais. O que aconteceria no mundo com uma pandemia, por exemplo, com uma crise sanitária gravíssima, e como as pessoas reagiriam a isso. Um dos filmes que eu assisti na sexta-feira foi Invasão Zumbi, um filme coreano também muito bom, que se passa num trem e mostra justamente isso, né? Como se tem pessoas que pensam no coletivo, que pensam em ajudar os outros e fazem de tudo para proteger os outros, às vezes se sacrificando para isso, e outras pessoas que são altamente individualistas, egoístas e que prejudicam os outros por causa do seu instinto de autopreservação.
E esse é um tema que perpassa todos os filmes de zumbis também, como o grupo, como essas pessoas sobreviventes a esse apocalipse zumbi vão juntas tentar se manter vivas. Inclusive tem um jogo de zumbis inspirado no Walking Dead, que foi produzido pela Telltale Games, que é um jogo de escolhas, de opção, é praticamente um RPG. E esse jogo ele é utilizado, ou foi utilizado durante um tempo, em universidades de filosofia, em cursos de filosofia, para mostrar como, nessa situação extrema de um apocalipse zumbi, as nossas escolhas têm impactos e têm consequências éticas nas pessoas ao redor da gente. Na verdade é um jogo de escolhas, né? Você vai escolhendo se você salva tal pessoa, se você deixa morrer tal pessoa, e isso vai impactando no desenrolar do jogo e no modo como você chega no final. E são vários finais diferentes, então a sua interação no jogo, a sua atuação no jogo vai mudando o desfecho e como os outros personagens se relacionam com você também. Se você é altruísta, se você ajuda os outros, ou se você é egoísta, se você cria esses conflitos em vez de resolver conflitos. E tendo em vista agora esse momento, né, vivendo uma pandemia no planeta, a gente percebe isso no modo como as pessoas se comportam também diante dessas circunstâncias, né? Por exemplo, tem governos que estão exigindo que as pessoas fiquem em casa para evitar o contágio, e alguns cidadãos não respeitam isso. Alguns cidadãos, por exemplo, aqui na Espanha a gente tem visto madrilenhos, ou seja, vindo de Madrid, que é a cidade mais contaminada de todas, que tem maior número de casos, pessoas saindo de Madrid e vindo para outras regiões da Espanha e trazendo consigo a doença e contaminando outras pessoas dessas regiões ou impactando também no sistema de saúde dessas regiões, que teria uma demanda menor, mas vindo esses turistas médicos, vindo esses turistas para cá, acabam superlotando também os hospitais dessas regiões. Então, no final das contas, o que a gente vê também é um desafio cívico e é um desafio ético também, de como você se comportar nessa circunstância, de como você vai se comportar no supermercado faltando produtos, se você vai pegar o necessário para você ou você vai pegar mais deixando com que outras pessoas fiquem sem produtos. Então essas são questões que são propostas nesse tipo de filme e que a gente está vendo agora na realidade, né, de modo como as pessoas, nós, cidadãos, nos comportamos nisso. E outra questão que também surge nesses filmes, via de regra, é o modo como governos se comportam para lidar com essas crises profundas e que põem, como eu disse, em colapso a civilização, põem em colapso o funcionamento normal da sociedade na qual a gente vive. E em muitos casos o governo age de maneira completamente incompetente, não tem estrutura para lidar com a questão. O exército acaba se amotinando ou não cumprindo sua tarefa, a polícia não cumpre a tarefa, porque cada um por si. Então o governo que se dane. E nesse caso a gente também tem visto como a reação de governos pode impactar de maneira positiva no desfecho dessa situação e de maneira negativa também. Por exemplo, na China a gente viu uma reação rápida do governo chinês, ou relativamente rápida, de isolar uma área, e agora eles já estão conseguindo controlar a situação lá e já está reduzindo o número de casos. Aqui na Europa, por exemplo, foi outro procedimento muito mais lento, muito menos prático do que na China, e na Itália, por exemplo, os números estão disparados de contágio, e aqui na Espanha a tendência é que siga nesse mesmo procedimento, e no Reino Unido, então, nem se diga, o Reino Unido resolveu seguir por um caminho completamente diferente dos outros países. O primeiro-ministro lá e o governo britânico resolveu utilizar uma noção anticientífica, na verdade, de uma imunização coletiva, de uma imunização do rebanho, como eles chamam ali, que seria todo mundo se contaminar, ou quase todo mundo se contaminar, e assim criar uma imunidade para a doença. O que não vai acontecer, o que é um absurdo completo, e pode ser que paralise o país completamente. Eles não estão tomando nenhuma medida para evitar contágio, eles estão deixando que as pessoas se contaminem, e é isso. Que se virem. E por outro lado, nos Estados Unidos você tem um governante agora como Trump, que também não levou muito a sério essa questão, agora decretou estado de emergência alguns dias atrás, o país está tendo que lidar agora com milhares de casos de contágio também, e no Brasil o Bolsonaro, que é aquele incompetente que a gente conhece, que primeiro disse que é uma fantasia isso, e agora tendo que lidar com uma crise grave também no governo dele, que pode derrubá-lo eventualmente, a gente não sabe, mas pode ser que derrube o governo dele, porque é difícil lidar com um governo de incompetentes como o do Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, hoje estavam sendo convocadas manifestações pró-governo contra o Congresso e contra o Supremo. Em grande parte dessas manifestações elas foram canceladas porque, por causa do contágio, mas em algumas cidades, como em Belém, por exemplo, as pessoas foram para a rua se manifestar e o governo está compartilhando essas manifestações na conta do Twitter dele. Ou seja, ele é tão imbecil que, além de fomentar protestos antissistêmicos, protestos contra outras instituições da República Brasileira, ele está compartilhando essa irresponsabilidade dessas pessoas. Estão pondo em risco a vida de outros brasileiros. Estão lá se reunindo agora, se manifestando, desconsiderando os riscos para a saúde da população e estão lá fazendo essa besteira tremenda com o apoio do presidente. E outro irresponsável também, outra pessoa que não tem menor apreço à vida humana, é o Olavo de Carvalho, que, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, em grupos olavistas, estava estimulando que as pessoas fossem para as ruas hoje.
Então são duas pessoas completamente irresponsáveis, que de fato desprezam a vida humana, né? O Bolsonaro e o Olavo de Carvalho não têm menor respeito pelos outros e pela vida humana e estão impondo em risco milhares e milhares, ou talvez milhões de brasileiros que podem se contaminar por causa dessa doença agora. Então certamente esse momento agora, 2020, servirá de inspiração para muitos filmes futuros sobre zumbi. Porque a gente está vendo na prática aqui a reação da população, das pessoas, o comportamento ético dessas pessoas e também a competência ou a incompetência de governos para lidar com essa situação. O Brasil vai servir de caso para isso, como um governo incompetente lida com essa situação e com um guru maluco estimulando comportamentos de risco também. Aqui na Espanha, para você ter uma ideia, o primeiro-ministro fez um pronunciamento agora, recentemente também, falando sobre a situação aqui. E é bonito você ver quando um representante público se preocupa com a população e tem uma mensagem de otimismo e de estímulo ao comportamento correto, de estímulo ao comportamento moral e cívico entre outros cidadãos. Se você compara, por exemplo, o pronunciamento do Trump ou do Bolsonaro, há um abismo enorme entre o primeiro-ministro aqui, o Pedro Sánchez, e esses outros representantes. Porque, de fato, são pessoas que não têm consciência, negacionistas da ciência, negacionistas de vacina, anti-vacina em alguns casos, negacionistas da história, pessoas que não aprendem com lições do passado, pessoas que não aprendem com a ciência. Então, não dá para esperar o resultado positivo quando você tem esses doidos no governo. E é triste ver isso. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre a situação agora, sobre o que está acontecendo aí, se no Brasil vocês estão preocupados, o que vocês estão vendo ali como medidas práticas no Brasil para conter a disseminação da doença. Deixe no comentário aqui embaixo. Se você gostar também de filme de terror, me mande recomendações boas aqui no comentário, porque eu sempre estou procurando coisas novas para assistir. E se for de zumbi também, eu assisti muita coisa, mas aceito também recomendações. Deixe aqui no comentário o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!